A gente está de volta com o nosso programa, inclusive se você quiser participar conosco, você pode mandar mensagem aqui para a nossa produção, a gente sempre tenta encaminhar para o médico e ele te responde aí nos próximos programas. A gente está gostando muito aí da sua interatividade, ficamos muito felizes com isso. Doutora Cíntia de Oliveira aqui falando de um assunto que, olha, acontece com muita gente, essa questão da constipação, muita gente tem dificuldade de ir ao banheiro, às vezes a gente aprendeu aqui no nosso programa, doutora, às vezes até o jeito que a gente senta no vaso até isso interfere, até isso influencia, né? Então, muitas vezes, eu até costumo brincar com os pacientes, tem gente que não consegue ir no banheiro porque não tem tempo. A pessoa não vai no banheiro simplesmente porque não para ir no banheiro. É incrível, mas o paciente às vezes fala isso. Eu não tenho tempo de ir no banheiro porque eu só vou se eu estiver na minha casa. Esse negócio de prender é ruim. É péssimo. Então, até para você ir no banheiro, você tem que ter um tempo específico para isso, né? Para ficar lá com calma, se sentar da forma correta. A sua alimentação, obviamente, tem que lhe ajudar. Você tem que praticar atividade física, né? Um momento que eu costumo sempre dizer para os pacientes, é um momento super legal para você treinar o seu intestino, estimular que o seu intestino funcione bem, é exatamente no amanhecer. A primeira refeição que você faz no dia, o café da manhã. E é muito engraçado isso, como a alimentação realmente tem essa interferência, ou ela faz essa interferência toda no intestino, né? Demais. Quando você é acostumado a ter um tipo de alimentação e você muda drasticamente aquilo, eu só como coisinhas leves, uma saladinha, rica em fibra, e quando a gente muda, a gente faz aquela, né, o dia do lixo, que não é lixo, porque é bom, às vezes, né? Muda tudo daí. Muda tudo. E às vezes acrescentar fibra não é nem a solução, porque às vezes o intestino está tão ruim, tão inflamado, tão disfuncional, que você colocando mais fibra faz fazer mais constipação, a pessoa fica mais constipada ainda. Eu costumo brincar que é como se fosse um cano já entupido. Você coloca mais fibra, você vai entupir mais, vai piorar. Então muitas vezes não é por aí a solução. Você comer fibra e não beber água também, problema, né? Você não consegue formar o bolo fecal. Mais de 60% do peso do volume das fezes é água. Se você não ingere água, como que você consegue ter umas fezes com consistência adequada? Não consegue, né? Essa questão da coloração das fezes, aí é um alerta também, quando a gente vê uma coisinha ali? Super importante, tem que estar sempre atento, né? Principalmente a partir dos 50 anos de idade, é importante a gente olhar a cor das fezes muito enegrecidas, se você não está tomando nenhuma medicação que possa estar causando isso, por exemplo, suplementos à base de ferro, né? Geralmente é um sinal de alerta, pode significar algum sangramento, né? Mais alto, na parte mais alta do intestino. Se você tem sangue nas suas fezes também, né? Sangue misturado, sangue vivo, tudo isso tem que ser avaliado com o médico. A gente sabe que tudo é muito uma prática ali de bem-estar, saúde, tem que estar tudo tranquilinho, tudo ok, né? A moda agora é tudo ok. Então, existe algum tratamento específico para a gente conseguir ter uma vida saudável, legal? Vários. Começa sempre pela dieta. Então, enriquecer a sua dieta, né? Ter uma dieta mais diversificada, mais variada, com alimentos ricos em fibras, né? Fibras solúveis, fibras insolúveis, as fibras saudáveis, como a gente fala, muitos vegetais, muitas verduras, frutas, muita ingesta de líquido, atividade física é essencial para estimular o movimento intestinal. Ter controle do estresse, tudo isso interfere, né? A gente tem o eixo cérebro-intestino, né? Nós falamos de doenças psiquiátricas e alteração na microbiota intestinal. Então, o seu nível de estresse, inclusive o seu psicológico interfere no seu intestino, isso é bem comum, né? Sim. Tem gente que está nervosa e tem dor de barriga, precisa ir no banheiro, né? Então, eu sou um desses. Pois então, é super comum. A minha ansiedade me leva ao banheiro. Isso, às vezes a pessoa quando está muito estressada, deprimida, fica com o intestino preso, não consegue ir no banheiro. Então, assim, o estado emocional interfere, a alimentação, a atividade física, o sono, se você não dorme adequadamente, interfere. São uma série de questões. Essa questão da prática de exercícios a gente sempre fala, parece redundante, mas é importante também. Demais. O nosso corpo foi projetado para estar em movimento. Nós adoecemos quando ficamos parados. Engraçado, né, gente? Incrível, a gente sempre vem falando sobre isso e como que é importante essa união, né? E a gente fala, né? A gente tem agora a mania de falar aqui no nosso programa, eu acho bem legal, porque a gente recebeu várias mensagens quando a gente falou isso. A medicina em si, ela vem se tornando uma medicina mais integrativa, mais né? integrativa, mais preventiva, né? Não é? Cada interessante. vez mais. O paciente vai lá com esse problema, daí acaba já, não, a gente vai ter que passar por a gente já entende. E é isso que as pessoas querem cada dia mais. A gente quer viver mais, mas viver melhor. Não adianta você prolongar a sua vida, mas sem nenhuma qualidade, com um monte de doença, tomando 5, 6 medicações, tendo que frequentar médico quase todo mês, né? Com uma qualidade de vida muito ruim. Então, cada vez mais a medicina está focando na prevenção. E a base da medicina preventiva sempre vai ser
as condutas mais simples, como alimentação, controle do estresse, atividade física, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Ou então começa lá do início mesmo, como a gente estava falando. Daí a gente volta lá para aquela situação lá da mãe, né? Que às vezes a criança tá no meio da rua, não pode fazer cocô agora, tem que esperar chegar em casa. Isso não pode acontecer. Isso é ruim. Daí já é uma questão psicológica. Exato. Né? Tem gente que tem esse condicionamento, esse treinamento, eu só vou no banheiro se for na minha casa. E aí não vai. E aí passa 2, 3 dias porque não consegue criar o momento ideal, a situação ideal, não consegue estar na hora, no lugar em que tem a vontade, não consegue estar no local onde ela possa fazer. Um exemplo disso são de pessoas que viajam, que demoram para ir no banheiro, porque parece que tem que se acostumar com o lugar. Muda de ambiente, não é? Existe estudo, isso é bem interessante, né? Além da interferência do nosso próprio emocional, né? Existe um negócio que se chama o ritmo circadiano da microbiota intestinal. Quando você muda o seu horário de sono, você altera o seu ritmo vigília-sono, que é o tal do ritmo circadiano. E isso altera a sua microbiota intestinal, altera a sua função digestiva. E muitas vezes é isso a causa da constipação. Essa microbiota, ela bem alterada, o problema é a constipação ou tem algo mais? Pode ter diarreia, não só a constipação. Diarreia também é muito comum. Às vezes a pessoa pode oscilar momentos de constipação com momentos de diarreia ou até ter a função intestinal mais ou menos normal, mas conviver com sintomas tipo azia, queimação, má digestão, estufamento, gases e os sintomas extraintestinais, como a gente falou, né? Alergias, dores no corpo, dores articulares, sinais inflamatórios. Essas pessoas que têm problemas de alergia, é um fator mais ainda de risco? Sim. Muita gente tem alergia aí ao leite, né? Sim. Isso já é um sinal de que a pessoa tem uma permeabilidade intestinal aumentada, né? Se tem muitas alergias alimentares, com certeza o intestino dessa pessoa precisa de uma atenção especial, porque ele tem aquilo que a gente falou, que é a permeabilidade intestinal aumentada. Então, se ele já tem uma predisposição a desenvolver uma doença autoimune, muitas vezes aí é o gatilho, como a gente falou. A gente falou aí de algum tipo de alimentação que ajuda isso. Essa questão aí a gente vai até para um outro lado, aproveita, né, também os seus estudos. Essa questão das cores dos alimentos, isso é importante também na hora da alimentação, não é? Super. Isso daí é uma regrinha de ouro, eu falo até em casa. Meus filhos já conhecem. No mínimo 3 cores no prato. Tem que ter no mínimo 3 cores para ter riqueza de nutrientes, né? De vegetais de diferentes cores. Não só o vegetal folhoso, né? A fibra insolúvel, a gente tem que ter a fibra solúvel também, tem que ter o legume cozido, tem que ter a fruta, né? Os tubérculos, as leguminosas, né? Então, ter uma alimentação rica, variada, diversificada. É importante que essa mãe, ao identificar, né, que a criança ali já está com algum problema, ela já apresenta tudo isso, já tem constipação, é importante buscar algum tratamento, buscar uma ajuda médica, Sim. porque daí se deixa para lá, parece que o adulto vai ser piorando, uma situação. E né? a gente sabe que essa alteração da microbiota intestinal que começa na infância acarreta uma série de doenças na vida adulta, inclusive a obesidade, né? Hoje já tem estudos que mostram que aquela microbiota doente que você desenvolveu ao longo da sua infância lhe predispõe a ter obesidade, doença metabólica, diabetes e até algumas doenças neurodegenerativas. Então é importante que desde a infância, se a criança já não pôde ter uma alimentação no peito, né? Por N motivos isso pode acontecer, se ela teve que usar antibióticos, é importante que ela tenha um acompanhamento de um especialista, né? Um gastropediatra, um nutrólogo ou um nutricionista que tenha experiência com microbiota intestinal, e criança pode usar probiótico também, muitas vezes é o caso, é necessário. A gente sabe que esse problema no intestino é muito grave, né? Vai muito além do que a gente está falando aqui. Muito. Né? E aí a gente, né, sempre pesquisando, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso algumas vezes. Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre a microbiota, eu vi muita gente falando ali, né, o que queria e tal, enfim. Muita gente está constipado lá e tal, tem mania de fazer aquela velha lavagem. Exatamente. Às vezes para tirar. Isso é um perigo, né? Sempre fazer isso, acha que está resolvendo aquele problema ali. Exatamente. Ou então abusar de laxantes, né? A maioria dos laxantes tem um efeito bem ruim no intestino, né? Acabam danificando a sua mucosa intestinal, que é o revestimento interno do intestino. Acabam inflamando o seu intestino e alterando toda a sua microbiota intestinal. Então é péssimo fazer isso, se automedicar, exagerar no uso de medicamentos. Você muitas vezes pode causar uma sequela para o resto da vida, um desarranjo na sua microbiota que vai ser muito difícil a gente corrigir.
E não tem como corrigir isso depois? Às vezes não, é muito difícil, leva anos. A gente sabe que até o uso de antibióticos, para você refazer uma microbiota saudável depois do uso de antibiótico, que muitas vezes é necessário, tem que fazer, né? Pode levar até 2 anos. E por isso que vocês fazem esses estudos. Por isso Você que é tá tão falando importante. cada vez mais apaixonado por esse assunto, porque é um assunto muito complexo. Muito inclusive. complexo. Por isso que aquela outra recomendação que a gente faz, não tome antibióticos sem ter um motivo muito específico e uma indicação médica muito precisa. Isso traz sérias consequências para o seu corpo. Hoje, cada vez mais a gente está sabendo. Essa alteração na composição das suas bactérias intestinais pode lhe acarretar uma série de doenças. Quando você fala que dá problema se tomar o laxante lá, porque daí ataca ou né, vai acabando lá com a parede lá, Isso. é porque pela quantidade repentina de fezes que vai passando por ali ou é por conta da própria medicação? E a própria medicação, né, causa uma série, tem vários tipos. Vai corroendo ali dentro? Tem vários tipos, várias composições de medicamentos, né, laxantes, né. A maioria tem um efeito, uma ação muito, como é que eu posso te explicar, muito agressiva na mucosa intestinal. E isso vai causando inflamação, é o que a gente não quer, né? A inflamação intestinal, hoje já se sabe que é a grande causa de muitas doenças crônicas. É o que a gente não precisa, né? Não vai corrigir um problema causando outro. Olha, qualquer dúvida sobre esse assunto, você inclusive pode conversar com a doutora Cíntia de Oliveira nas redes sociais, sempre presente lá, né? Você pode mandar um direct, não é consulta apenas no consultório. Queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está em casa sobre esse assunto, né? E sempre levar a prevenção para quem está do outro lado. Acho que o recado é quase sempre o mesmo, né? Cuide do seu corpo, que é a sua casa, onde você mora, onde você vai passar toda a sua vida. Então, a gente hoje em dia, cada vez mais, não basta a gente viver muito, a gente tem que viver bem, com qualidade de vida e com saúde. Então, cuide da base, comece com o mais simples, que é melhorando a sua alimentação. Melhorando seu sono, melhorando o controle do estresse, na medida do possível, né? Tendo uma válvula de escape, como eu sempre brinco, né? Alguma atividade que lhe dê prazer, estresse é impossível, todo mundo vai ter, né? Mas alguma atividade que lhe dê prazer, muitas vezes acaba compensando. Obrigado mais uma vez, sucesso sempre. Obrigada. Olha, a gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.